Queridos irmãos e queridas irmãs, a palavra que trago hoje vem crescendo no meu coração a partir de uma pergunta, de uma preocupação que a Patrícia, esposa do Ney, né, expressou aqui semanas atrás em uma refeição aqui em casa. Ela está trabalhando na Suíça nesses últimos meses e ela comentou sobre as dificuldades de pregar o evangelho, de formar jovens e crianças na vida cristã, lá na Suíça, diante da crescente agressividade, não só dos meios de comunicação, mas do próprio ambiente escolar, contrário a uma agressividade contrária à fé cristã, né? Ela até comentou que em algumas escolas lá não é raro um menino ir para a aula vestido de menina e que ninguém pode dizer nada, porque senão dá até cadeia, sabe-se lá, né? E a Patrícia, então, com muita propriedade e honestidade, levantou essa questão, mas como é que nós vamos lidar com tudo isso? Como é que nós poderemos enfrentar tantas coisas tão agressivamente opostas ao que cremos, ao que pensamos, né? Temos a impressão de que estamos cercados por influências e poderes e forças aparentemente invencíveis. Mas, desde que eu ouvi a Patrícia questionar isso, alguns pensamentos cresceram na minha mente, no meu coração, e compartilho agora com vocês, com a igreja, o que eu chamaria de um guia para vitórias em 2021. Não é muito do meu hábito dar nome às mensagens que, por vezes, eu reparto, mas eu daria esse título, um guia para vitórias em 2021. E começo destacando que Deus nos concede, pela sua graça, recursos absolutamente suficientes e, afinal, invencíveis. Recursos que Deus nos concede pelo seu amor, pela sua graça, através de Jesus e da obra dele. Meus queridos irmãos e irmãs, são absolutamente, totalmente suficientes para nos capacitar e guiar em vitória em qualquer circunstância, inclusive neste ano que se inicia. E hoje, então, quero trabalhar 3 desses recursos ou expressões da graça de Deus, não sei nem que nome dar ao conjunto dos 3, mas é um conjunto que aparece repetidamente nas cartas de Paulo e aparecem esses 3 juntos, próximos, que é a fé, a esperança e o amor. Então, vamos lá para 1 Coríntios 13, a conclusão de Paulo desse lindo capítulo, em que o amor, obviamente, é o tema principal, mas o versículo 13, 1 Coríntios 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, hoje, para enfrentar as circunstâncias atuais e de qualquer época da história, porque a pandemia trouxe sofrimentos e desafios e dificuldades, é verdade, mas não é a primeira vez na história que a Igreja de Jesus, que os cristãos enfrentam dificuldades desse tipo ou até maiores. E em qualquer circunstância, em qualquer contexto, a fé, a esperança e o amor são graças, são elementos, são recursos que Deus nos concede e que nos tornam em Cristo, em Deus, invencíveis. Quem tem que estar preocupado sobre o resultado final das guerras, dos embates, não somos nós, porque de antemão nós sabemos que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem tem que estar preocupado com as derrotas é o inimigo. Porque em nós está o nome, e nós estamos unidos ao nome de Jesus, que é invencível. Então vamos olhar a fé, a esperança e o amor, mas, queridos irmãos e irmãs, de antemão,
Mude o seu olhar para as circunstâncias. Desde já, eu declaro, em nome de Jesus, olhe para este ano de 2021 com esperança, com certeza, com segurança. Pandemia não é nada diante de Deus, porque Jesus venceu até a morte. Então, primeira coisa, olhe para este ano com fé e com esperança e com amor, não fé em homens, não esperança em vacinas ou outras coisas mais. Que Deus permita que venha um remédio, uma vacina, amém, tomara. Mas a nossa esperança não está nessas coisas. E o que nos comanda a vida é porque Deus nos amou primeiro e nós o amamos. Então, de antemão, que o Espírito Santo de Deus, agora, nesse momento, neste exato momento, ilumine o seu espírito, encha a sua alma com um novo poder, com a renovação da graça, com a renovação da fé, da esperança e do amor, porque não há poder neste mundo capaz de dobrar, de vencer aqueles que são de Jesus e que andam com ele. Mas vamos falar então dessas três. Eu nem sei designar isso. Os livros dão um nome bonito a isso, que para mim não quer dizer nada, virtudes teologais. Eu prefiro dizer que são recursos que Deus nos dá pela sua graça. Então vamos lá ver como é que isso funciona em situações concretas. Convido então os irmãos a lerem esse mesmo trio de recursos, aparece também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Então, esses mesmos três aparecem em outras cartas de Paulo, e agora vamos ler uma das ocorrências da fé, da esperança e do amor. Está onde? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Lemos o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-me sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Perceberam aqui? Quando Paulo estava em oração pelos irmãos em Tessalônica, o Espírito Santo mostrou a Paulo que a fé daqueles irmãos produzia resultado, obra da vossa fé. Afinal, a palavra de Deus diz mais adiante que a fé sem obras é morta. Também, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, quando Paulo lembrou dos irmãos de Tessalônica, o Espírito Santo mostrou como aqueles irmãos trabalhavam, e trabalhavam muito, como expressão de amor. A palavra trabalho aqui tem implícito a ideia de que é muito trabalho, não é pouco. Se você for estudar aqui a terminologia, aqui é trabalho e muito trabalho, como fruto, como expressão do amor uns pelos outros. Queridos irmãos, queridas irmãs, amar sem trabalhar não funciona. Dizer que ama, que acha muito legal, tudo lindo e maravilhoso, e não fazer nada em prol das pessoas pelas quais declaramos amor, não funciona. E também, aqui na igreja de Tessalônica, Paulo percebeu que eles eram perseverantes na esperança que tinham em nosso Senhor Jesus Cristo. A tradução aqui fala de paciência da esperança, mais rigorosamente, pelo menos até onde eu entendo, seria perseverar na esperança. Perseverar significa continuar, prosseguir, não se abater. E a esperança aqui, presta atenção, não é em coisas, ainda que a esperança nos alimenta a expectativa de que coisas boas ou coisas melhores venham a acontecer. A esperança aqui está focada na pessoa de Jesus. Ainda que a esperança também tem esse aspecto de uma expectativa de que coisas boas
possam vir a acontecer. E deixa marcado aí esse texto, porque eu quero compará-lo com outro texto de Paulo, na carta dele aos Colossenses, que é logo antes, 2 folhas antes. Nessa carta também Paulo fala da fé, da esperança e do amor na igreja de Colossos. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículos de 3 a 5. Passo a ler, Colossenses 1, de 3 a 5. Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vamos juntar esses textos? Fé em Cristo Jesus. A fé tem um foco, é a pessoa de Jesus. E nosso querido irmão Gilberto Pickering várias vezes nos ensinou que no texto do Novo Testamento, quando aparece o verbo crer, é crer para dentro de Cristo, crer para dentro de Jesus. Então, a fé, ela nos une a Cristo. Ela nos coloca em íntima comunhão com Jesus, porque cremos para dentro. Pela fé, nós somos colocados dentro da pessoa de Jesus e também pela fé, está lá em Efésios capítulo 3, vou passar a ler daqui a pouco, 17 a 19, pela fé Cristo habita em nós. Então vamos meditar sobre isso e aplicar isso ao nosso ano de 2021. Então vamos ler sobre a fé em Efésios capítulo 3, versos 17 a 19, e vamos agora, a partir daí, na sequência, fazer algumas aplicações a este ano. Passo a ler, então, Efésios 3, de 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Então, vamos fechar alguns pontos sobre a fé e aplicar ao nosso contexto. Fé em Cristo, crer para dentro de Cristo, e pela fé, Cristo passa a habitar em você e em mim. E essa comunhão com Cristo, essa união espiritual com Jesus, e quando falo espiritual, o espiritual é uma realidade mais firme, mais duradoura do que o visível. As coisas visíveis, tocáveis, todas vão passar, mas as coisas que não se veem, as espirituais, são eternas. Então, essa união com Cristo não é um conceito, não é uma ideia, é uma realidade íntima, verdadeira e poderosa. Pela fé, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E mais, como lemos em Efésios, esse Cristo em mim vai me fazer experimentar mais e mais e mais da plenitude de Deus. Então, olhando para esse ano de 2021, fé em Cristo, a fé nos une a Cristo. Jesus preenche os vazios da minha alma. Quando eu estou sozinho, cansado, querendo ficar desanimado, a pandemia me isolou, puxa vida, e em parte isso é verdade, tá? Eu falo isso, mas não desprezando a dificuldade dessas coisas. Sim, tem isso. A pandemia nos isolou mais, a pandemia nos deixou mais temerosos, a pandemia nos deixou mais ansiosos, e isso é verdade, sim, em alguma medida. Mas convido você, meu irmão, minha irmã, a olhar para este ano 2021 com fé. Você está unido a Cristo pela fé e você pode experimentar mais e mais de Jesus dentro de você. Como assim? Quanto mais vazio eu me sentir, mais cheio de Cristo eu posso ser. Jesus preenche os meus vazios interiores, sejam emocionais, seja de qualquer natureza. Eu nunca estou sozinho, você nunca está sozinha. Agora,
lembrando do texto de 1 Tessalonicenses, essa capacitação íntima, poderosa, Cristo em mim, deve me conduzir a fazer as obras de Cristo, porque afinal a fé sem obras é morta. Então, convido todos nós a que olhemos para este ano de 2021, cheios de fé. Declaro aqui, na convicção e no poder e na autoridade do Senhor Jesus e da autoridade do Espírito Santo, que cada um de nós seremos, cada dia, mais cheios de Cristo. Cristo habita pela fé no meu coração e no seu, e você vai ser mais e mais cheio do amor, da presença, da paz, até, como dizem Efésios, alcançar a plenitude de Deus. Como assim? Ora, em Colossenses diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, queridos irmãos e irmãs, isso aqui é uma fonte de paz, de alegria inesgotável, insondável, mas deve me conduzir a você e a mim, a todos nós, a fazer as obras que agradam a Cristo. Eu alegar muita fé, fé, fé e não fazer nada também, não adiantou nada, né? Então, que façamos as obras que agradam ao Senhor, mas como? Capacitados, sustentados, energizados, né? Cheios de Cristo. Isso vai crescer no nosso coração. Digo tranquilamente, Cristo vai crescer em você. E Cristo habita pela fé no seu coração e no meu. Isso não é uma mera doutrina. Isso é uma realidade espiritual maravilhosa, capacitadora, redentora. Então, 2021 já começou, que venha. Por fé, eu já assumo que eu terminarei 2021 mais cheio de Cristo que eu estou começando. Amém? Digam mesmo, amém? É pena que eu não posso ouvir todos os améns. Tem uns amém aqui que eu estou ouvindo. Mas, irmãos, a nossa vida é de fé em fé. Não recue na sua fé em Cristo. Em nada. Antes, avance. E vou repetir. Jesus preenche todos os meus vazios interiores. Amém. Que o Senhor nos abençoe nisso. 2021 será o ano em que você e eu seremos mais e mais cheios da presença, da vida do nosso amado Jesus em nós. Isso é pela fé. Vamos para o outro tópico, que é o amor. Jesus falou lá no Evangelho de João que nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, queridos irmãos e irmãs, a pandemia aumentou o isolamento ou talvez a sensação de isolamento. Em alguma medida é verdade, passamos a encontrar pessoas com muito menos frequência e encontrar menos pessoas do que estávamos habituados. Porém, o amor é uma conexão que supera as distâncias. O amor é tão maravilhoso, afinal Deus é amor, o amor une de tal maneira que supera as distâncias e os isolamentos. Então, neste ano de 2021, cresçamos no amor uns pelos outros, de forma prática. Aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala do trabalho do amor, e é trabalho abundante. Então, 2021 é tempo de crescermos em expressões concretas de amor uns pelos outros. Telefone mais. Peça ajuda. Olha, eu vou falar aqui dos dois lados. Se você precisa de ajuda, peça. No final do ano passado, quer dizer, faz pouco tempo, nessa semana, eu entendi de pedir ajuda a irmãos em oração pela minha casa. E convidei um querido irmão, o Wagner, que é pastor também. Andamos juntos na mesma congregação por alguns anos atrás. E ele muito amorosamente, aliás, ele é muito amoroso, veio aqui, orou comigo, orou com a Su, com o Alexandre, orou pela nossa filha, orou pela nossa casa. E sabe por que eu chamei, irmãos? Que eu preciso.
porque eu não sou suficiente em mim mesmo. Nenhum de nós é. Então, que neste ano cresçamos no amor uns pelos outros. Também me dispus a visitar algumas pessoas, visitamos algumas famílias da nossa congregação e até que não é da congregação, mas é do Senhor, então é da congregação de Jesus. Então, sejamos práticos nisso e se você precisa, ligue, peça, também se disponha. Também vá, se interesse. O mundo precisa ver que nós amamos uns aos outros e também o mundo precisa ver o amor de Deus em nós, em solidariedade com os que sofrem. A Su e eu também visitamos pessoas que até onde sabemos não são cristãs ou não têm uma posição clara com Jesus, mas que estão passando dificuldades e sofrimentos. Então, o amor uns pelos outros e o amor por todos há de crescer neste ano de 2021. Então, se você fica sabendo de pessoas que estão com luta de enfermidade, de Covid ou de ansiedade, faça uma visita. Ore. Olha, nós estamos numa época em que as pessoas estão muito abertas e acessíveis à oração. É difícil perguntar a alguém, olha, posso ir orar por você? A pessoa vai dizer não. E oração é um serviço tremendo. Agora, há outros também, né? Às vezes você gastar tempo com a pessoa vai fazer muita diferença. O amor supera as distâncias. Eu tenho tido a bênção de poder compartilhar o Evangelho de João com um querido tio meu lá de Fortaleza, por telefone, que está maravilhoso, está ótimo. O amor é uma conexão muito mais poderosa do que 5G, 3G, 10G, 20G, Zoom, WhatsApp, tudo isso aí é ferramenta. Mas o amor cria um vínculo poderoso, profundo. O amor nos capacita a ouvir com atenção. O amor nos capacita a enxergar a real dor e necessidade do outro. Porque o amor não busca o próprio interesse. Quando eu fico querendo me sentir muito assim, muito com dodóizinho de mim mesmo, Jesus me trata logo. Ele me fala logo assim, Horácio, não é, a questão não é sobre você. Vá fazer a minha obra, porque eu cuido de você. Então pode parar com esse negócio aí de se sentir assim, de se sentir assado. Pare com isso. Eu cuido de você para você cuidar das minhas ovelhas. Vá atrás. Aí, como discutir com Jesus não é uma boa ideia, né? Então eu já digo, tá bom, senhor, tá bom. E quer saber? Eu estou bem nessa troca. Porque se ele cuida de mim, e ele cuida, eu estou no lucro total. Mas tem hora que eu preciso do puxão de orelha de Jesus para não cair nessa. Olha, quem cair nesse foco em si mesmo, quem tiver esses momentos de autopiedade, se entregar a isso, coitadinho de mim, pode até haver motivos reais para a sua tristeza, não desprezo isso jamais, mas não caia nessa atitude. Deus é maior, busque o Senhor, creia, busque ajuda e você verá milagres de Deus na sua vida e na dos outros. As trevas estão mais densas, a luz está brilhando mais. O pecado está multiplicando, a graça está operando mais. Mas o poder de Deus também precisa desse ambiente de fé e de amor e misericórdia que está associado ao amor para operar milagre. Todas as vezes no Evangelho que Jesus foi movido por íntima compaixão, ele operou milagre. Então, se eu ficar tão penalizado comigo mesmo que eu não consigo ter compaixão de ninguém, primeiro, está errado. O amor não busca o próprio interesse. Segundo, você não vai experimentar o poder de Deus. Não vai. Não plenamente. Mas então, a fé me une a Cristo, traz Cristo vivo em mim, e ele me preenche, ele me sustenta, ele me corrige, o amor me conecta aos irmãos, me conecta a Cristo também, mas é que eu quero destacar alguns poucos aspectos de cada um dos três. E eu preciso de vocês, orem por mim, orem uns pelos outros, visitem uns aos outros, se importem, aprendam a ouvir e a perceber a dor, a necessidade do outro.
e você vai experimentar um fluir do amor e do poder de Deus ainda maior. 2021 é o ano em que a conexão do amor vai vencer os isolamentos das quarentenas. Vou dizer isso de novo. Neste ano de 2021, a conexão espiritual, real, poderosa do amor de Deus vencerá as distâncias e os isolamentos que qualquer quarentena possa impor. É a conexão perfeita, eterna e completa. Mas vamos falar da esperança. Aqui o primeiro texto da esperança é que, em Tessalonicenses, uma esperança que é perseverante em Cristo, que continua. A esperança, ela traz consigo uma expectativa de alguma coisa boa possa acontecer. Sim, eu creio que isso faz parte da esperança. A nossa esperança na volta do Senhor é o acontecimento mais maravilhoso da história, pelo menos para nós. Mas a esperança na Bíblia, ela primeiro foca em alguém. Ela primeiramente traz o nosso foco para Deus. Isaías, capítulo 40, lá pelo final do capítulo 40, já vou dizer aqui o versículo, traz isso com força profética e com beleza poética. Isaías 40, do 28 ao 31. Passo a ler. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos irmãos, aqui está uma linda, poderosa descrição do efeito prático da esperança. Os que esperam em Deus renovam suas forças hoje. Caminham e não se cansam hoje. Eu não posso caminhar amanhã porque amanhã não chegou. O que eu caminhei ontem já passou. Então, quem espera em Cristo, em Deus, vai caminhar e não vai se cansar. Vai perseverar na fé, no amor e na própria esperança e não vai desanimar. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Porque o Senhor renova. Porque o Senhor sustenta. E sustenta poderosamente, sustenta amorosamente e miraculosamente. Então, neste ano, quando você se sentir cansado, enfadado, a pandemia demora muito, é muito tempo com limitações e tal, que essa verdade de Deus atinja o seu coração, a sua alma, e você se conecte em Deus, no Senhor, e renove as suas forças. Neste ano não haverá cansaço que não venha a ser superado pela renovação das forças que vem do nosso Pai Celestial, que vem do nosso amado Deus. Mas a esperança é nele. Eu entendo, mas vejo com certa tristeza que muitas pessoas, especialmente as não cristãs, mas quem sabe alguns cristãos também, estão depositando muita esperança em instituições, em pessoas, em líderes. Volto a dizer, permita a Deus que tenhamos uma vacina, um remédio para esse negócio e que seja logo. Tomara, queira Deus, amém. Mas a nossa esperança não está nisso. Está no Senhor. Está em Deus. E por isso, quando eu me senti cansado, está demorando, que coisa difícil. E é difícil, está demorando sim, é verdade. Não estou negando isso não. Mas há uma verdade maior, há uma realidade muito mais poderosa, que é a presença de Cristo em nós, que é o amor do Pai arraigado em nossos corações. E Ele renova as nossas forças. Ele renova. Então, esperança, primeiro, tem um foco em Deus,
mas ela também nos ajuda, nos permite experimentar a concretização daquilo que esperamos já agora. Quero explorar um pouco mais sobre esperança. Talvez esperança seja um tema mais prevalecente nessa ministração. Vamos ler sobre a esperança. Hebreus, capítulo 6, versículos 18 e 19. Hebreus 6, 18 e 19. Vamos ler aqui. Estou dando aqui alguns momentos para você abrir sua Bíblia. Hebreus capítulo 6, versos 18 e 19. Porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, o verso 18 fala em ter uma firme consolação. Nós, porque colocamos nosso refúgio em reter a esperança. Então, a esperança em Deus, esperar no Senhor, é um refúgio, é um lugar seguro, é um lugar protegido. Pode bater o vento, a tempestade, a pandemia melhorar, piorar. Eu não sei o que tem esse ano, não sei. Mas eu sei que em Deus eu estou guardado, protegido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Está lá no Salmo 34. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Refúgio é um lugar tanto de proteção como de descanso. Então, queridos irmãos e irmãs, neste ano de 2021, nossa esperança, nosso refúgio está no Senhor, Ele nos guarda. Debaixo da sua sombra, estamos protegidos e seguros e podemos descansar. Podemos dizer para a nossa alma, alma, sossega. E falando na alma, na sequência aqui, a palavra de Deus diz que a esperança é a âncora da alma. Vamos usar essa analogia e aplicá-la. Quando se aproxima uma tempestade, uma medida de proteção para os navios que estão no mar é procurar um lugar onde eles possam ancorar. E o que acontece? A âncora, aquele peso lá depositado no leito do oceano e que se prende ao navio, a âncora, ela limita o movimento do navio. Ele desloca, mas não vai tão longe. Ele vai para um lado, mas não é tão extenso o deslocamento. Então, a âncora, ela dá estabilidade ao navio em momentos de tempestade, de maré forte, de vento, né? De correnteza. Irmãos e irmãs, nós sabemos os ventos e as tempestades que nós passamos em 2020, e Deus sabe quantos ainda enfrentaremos em 2021. Mas ao esperar em Deus, nós temos refúgio, proteção, e a nossa alma encontra segurança. A esperança é a âncora da alma. Então, quando as tuas emoções ficarem muito difíceis, seja pelo temor, seja pela angústia, seja pela solidão, quando a tua alma ficar agitada, inquieta, reavive a esperança. Deus te ama, Deus cuida de você. A esperança também está associada às promessas de Deus. Abraão esperou na promessa, creu e esperou até que a promessa se concretizasse, pelo menos no que diz respeito ao nascimento do Isaac. A outra parte da promessa ele alcançou só pela fé mesmo, tá? Quanto ao Isaac, ele viu o filho dele. E em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz que em Cristo Jesus se cumprem todas as promessas de Deus. Então, a nossa esperança está no Senhor, está na palavra de Deus, está nas promessas de Deus, e elas se cumprem em Cristo Jesus. É claro, a esperança principal é olhar para o horizonte do futuro e já enxergar
que o brilho daquela grande alvorada que trará a volta de Jesus de sobre as nuvens, com poder e grande glória, o brilho desse grande amanhã, desse grande amanhecer, já desponta no horizonte, já vemos as primeiras luzes que apontam para a volta do Senhor. E quando ele voltar, a nossa esperança se concretizará plenamente e a nossa fé também. Mas a esperança também funciona para o dia a dia, porque ela está associada a promessas. E em Cristo, todas as promessas de Deus se cumprem a nosso favor. Então, quando você acordar de manhã, tenha a esperança em Cristo e em Deus que vai ser um dia bom. Se o dia começa difícil, ore e clame a Deus e tenha a esperança que um dia que começou difícil vai terminar bem. Se a enfermidade bater à tua porta, peça oração dos irmãos, ore também. E o Senhor vai te sustentar, vai te curar. Se tem amigos, parentes enfermos, leve a eles uma palavra de esperança, de fé. Fale de Jesus para eles. Jesus levou sobre si as enfermidades. Quer que eu ore para você ser curado? E ore e creia. 2021, vamos atravessá-lo vitoriosamente, dia após dia. Haverá batalhas, haverá tristezas, haverá dores, haverá muita dificuldade, Deus sabe. Mas em todas elas, pela fé que nos une a Cristo, pelo amor que nos conecta aos irmãos e nos leva a socorrer uns aos outros, e pela viva esperança que temos em Deus, em Cristo, nas suas promessas e na sua volta, atravessaremos esse ano e o próximo, e quantos houver. E quantos houver. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, 2021 já começou, mas o Espírito de Deus já está agindo, já está operando em você e em mim, e nos renovando, nos fazendo crescer nessas três lindas dádivas de Deus. A fé que nos une a Cristo, o amor que nos conecta aos irmãos e que fará com que jamais estejamos solitários, mesmo em qualquer quarentena. E a esperança, que no fundo é uma certeza para o presente, para cada dia e para o futuro. Então, queridos irmãos e irmãs, essa é a palavra que eu tinha para repartir. Que Deus realmente abençoe a todos. Acredito que aqui podemos encerrar.